Olá, sejam bem-vindos a mais um conteúdo da disciplina de obras de terra. Nessa videoaula falaremos de estabilidade de taludes. Essa é a primeira videoaula desse tema. Eu trarei alguns métodos e em outras videoaulas outros métodos serão apresentados. Na nossa última videoaula, nós trouxemos aqui para o tema de discussão, os tipos de movimentos de terra que nós tínhamos. Falamos de rupturas translacionais, de derby flow, queda de bloco de rocha. Então, todas essas possibilidades de ruptura foram trazidas, levantadas, explicadas cada uma delas. E aí agora, nessa videoaula, mais outras videoaulas, eu vou trazer os métodos utilizados para a estabilidade de talude. Então, essa é a nossa primeira videoaula. Então, um método que eu não vou abordar nessa videoaula, por exemplo, são os métodos dos taludes infinitos. Ou seja, naquelas situações onde eu tenho uma rocha, onde uma camada é interprisada formando um solo residual e eu tenho o escorregamento de uma camada solo um pouco espessa, digamos assim, sobre uma rocha sã, são métodos que nós chamamos de métodos de talude infinito. Então, esses são uma série de métodos, eles geralmente são métodos que trabalham com equilíbrio de movimento. Então, como são taludes infinitos, nós pegamos uma fatia e fazemos lá o equilíbrio de forças daquele sistema para não entrar em movimento. Nessa primeira videoaula, eu vou abordar a estabilidade de taludes baseado no equilíbrio limite. Então, esses métodos que eu vou tratar aqui, eles têm algumas hipóteses para serem dimensionados. Uma delas, material rígido plástico. Essa é a primeira hipótese. Todas as equações de equilíbrio são estáticas e válidas até a iminência de ruptura. Ele está dizendo o seguinte: aquele bloco está parado e ele vai entrar em ruptura quando eu atingir esse equilíbrio. Então, esse equilíbrio de forças mantém esse corpo rígido plástico parado, e quando ele entra em movimento significa que está rompendo, certo? Então, o início do movimento é a iminência de ruptura. E o coeficiente de segurança ele é constante ao longo de toda essa superfície de ruptura. Vou entrar um pouco mais em detalhes sobre o que significa isso, Mas se vocês pensarem que neste solo aqui, parâmetros de resistência podem variar ao longo do solo, e essa superfície é justamente a superfície que impede do solo romper, eu teria fatores de segurança distintos ao longo da superfície. E eu não estou abordando isso, porque seria mais um dificultador das minhas equações. Considero que esse parâmetro de resistência são constantes, vai ser separado por fatia, etc. Mas que esse fator de segurança é mobilizado de forma igual ao longo de toda a superfície. Mas eu vou explicar melhor isso ao longo da descrição dos métodos. Bom, então como é que funcionam esses métodos de equilíbrio limite? Basicamente, pessoal, vocês vão confrontar as forças que querem fazer esse corpo se movimentar e as forças que querem impedir esse movimento. Então vamos pensar assim: existem N possíveis superfícies de ruptura de talude. Digamos que essa é a superfície de ruptura mais crítica. Então, esta massa de solo, esse corpo rígido plástico, vai se desprender do restante do solo e vai entrar em movimento. Quem são os esforços que contribuem para esse corpo entrar em movimento? Bom, vamos pensar que eu tenho aqui, nessa superfície de ruptura, eu tenho uma linha. E nessa superfície de ruptura, eu tenho uma linha presa nas duas extremidades dessa superfície de ruptura. E tem um ponto qualquer aqui que elas estão presas. Então, isso entraria no movimento de pêndulo, certo? Quem é que faz esse movimento na direção anti-horária? Quem é que contribui para isso? As sobrecargas que atuam aqui no topo do talude, mas a
crista do talude aqui, mas dentro da superfície de ruptura, se estiver fora, não vai interferir, tá? E o próprio peso do talude. Então, o peso do talude é ele que provoca o movimento do talude. Este peso que vai fazer que esses momentos tendam nesse sentido anti-horário. Quem é que impede essa região de entrar em movimento? Bom, são as forças, os esforços de resistência ao cisalhamento do solo mobilizados nessa superfície de ruptura. Então lembrem lá das videoaulas de mecânica do solo, né? O que é a resistência ao cisalhamento do solo? É impedir que uma massa de solo se desloque em relação a outra. De que forma esse deslocamento aqui desta massa de solo em relação a essa podem ser impedidos? Resistência por atrito, resistência por coesão. Então lembre lá daquele conteúdo de resistência e cisalhamento, dependendo do tipo de solo, dos tipos de mobilização, de tempo que esse material vai ser solicitado, ele vai ter um comportamento drenado ou não drenado. Quem vai governar é a coesão, ou quem vai governar o atrito, ou os dois, atrito e coesão, vão governar juntos. Tudo isso depende do tipo de solo, se há uma ruptura drenada ou não drenada, né? Toda essa análise vai ser envolvida aí. Mas nós sabemos que os parâmetros de resistência que impedem uma massa de solo se movimentar em relação a outra ou são, melhor dizendo, coesão e atrito. Tá? Bom, como é que o atrito funciona? O atrito funciona em função de um esforço normal entre os grãos, né? Então, dos diversos grãos que tem numa massa de solo, dos diversos grãos que tem na outra, essa superfície de ruptura preferencial vai se deslocar. O atrito é contato, grão com grão. Então, o esforço normal que eu tenho atuando entre os grãos vai favorecer o meu atrito. Outro elemento que eu tenho é a coesão. A coesão independe das tensões, independe dessa tensão vertical entre os grãos. Coesão é a propriedade do solo. Tá? Essa cola, que a gente chama de maneira simplista, né? Essa força que eu preciso para romper esse contato de um grão com o outro, eu chamo de coesão, ou cimentação de partículas, ou herança de tensões da rocha-mãe, ou essa própria atração dos elétrons lá da camada dissolvida de partículas de argila. Tudo isso que eu ponho no pacote da coesão, que simboliza a resistência do solo à coesão, está aqui também. Representada por quem? Por esse Tm aqui. Ó. Então, o Tm é a resistência do solo mobilizada. Pode ser só para o atrito, pode ser só para a coesão, pode ser pelos dois juntos. Isso aqui representa a resistência ao cisalhamento do solo. Só que vamos imaginar o seguinte, né? Então, vai ser uma luta praticamente do peso do talude e de uma sobrecarga se tiver contra as forças resistivas aqui do solo. E por que eu chamo de M aqui? Porque eu chamo de mobilizado. O solo tem uma capacidade de não entrar em movimento. Ele tem lá, devido ao seu atrito e sua coesão, ele suporta cargas até um certo momento. Então, o que vai acontecer? Esse esforço exercido pelo peso e pela sobrecarga vão gerar um esforço de cisalhamento no solo. Esse esforço de cisalhamento gerado aqui no solo vai combater a capacidade, a resistência ao cisalhamento do solo. Então, eles que vão brigar. Tá? O cisalhamento induzido pelo peso do talude contra a resistência ao cisalhamento. Bom, eu sei também, como essa parte aqui vai separar dessa, o peso desse talude vai empurrar essa parcela de solo e ela vai reagir com um esforço, uma reação, né? Que eu vou chamar, que é, né, o esforço normal àquele peso. Então, esse esforço normal vai atuar aqui perpendicular a essa superfície de ruptura. Digamos que eu tenha também uma poropressão atuando nesse talude. Então, o que vai acontecer? Esse esforço U está aqui representado como uma força relativa à poropressão.
Você pode se perguntar, né? Mas o esforço normal não acontece em toda a superfície, né? A poropressão não atua em diferentes pontos. Sim, eu estou representando essa tensão distribuída em forma de uma resultante de força, para poder calcular meu equilíbrio de força, meu equilíbrio de momento e tudo que eu preciso aqui, meus métodos, certo? Bom, dito isso, né, sabendo então que eu tenho peso mobilizando um esforço de cisalhamento aqui no sentido anti-horário e eu tenho os esforços de resistência do meu material tentando suportar aquele peso, eu tenho esse conceito de mobilização, de resistência mobilizada. Por quê? O solo tem capacidade de suportar tensões até um determinado valor. Mas se o peso é pequeno, ele não vai, né, botar um esforço máximo sempre. Se eu botar 10, o solo vai responder com 10 para manter o equilíbrio. Se eu botar 20, o solo vai botar 20 para manter o equilíbrio. Se eu botar 30 e o solo só resiste 25, entra em ruptura. Porque o solo vai mobilizar aqueles 25 e eu estou botando mais do que ele pode suportar. Então, quando eu falo em tensão mobilizada, e eu digo que tudo foi mobilizado, eu estou dizendo que a capacidade máxima do solo é aquela. E devido ao peso, devido à sobrecarga, eu gero um esforço de uma determinada magnitude. E o fator de segurança é justamente isso. A capacidade que o solo tem de suportar tensões de cisalhamento contra as forças de cisalhamento induzidas pelas cargas do problema. Então, isso é o fator de segurança. Se as tensões de cisalhamento mobilizadas pelos esforços do talude forem iguais à capacidade que o solo tem de suportar, eu tenho um fator de segurança igual a 1. Ou seja, eu tenho o equilíbrio ali. Eu estou na iminência do movimento, mas eu não estou rompendo. Se o meu fator de segurança é maior do que 1, seria 1,5, 2, 3, quer dizer o quê? Que a capacidade do solo é superior às tensões que estão sendo mobilizadas. Tá? Ou seja, por exemplo, se minha capacidade do solo é 40, né, 40 bananas, e eu ponho 20 bananas, meu fator de segurança é 2. Eu estou com muito mais capacidade do que eu estou colocando lá. Agora, o contrário é válido também. Se a minha capacidade é 40, eu ponho 80, bom, então meu fator de segurança é 0,5. É menor do que 1. Se ele é menor do que 1, meu talude rompeu. Então, todos os métodos vão buscar esse fator de segurança. A comparação do que é mobilizado contra, melhor dizendo, que é disponível lá de resistência no solo. Então, quem é que vai melhorar o meu fator de segurança? Quem é que pode deixar o meu fator de segurança mais alto? Ou seja, eu sei que meu talude vai romper e eu quero deixar o fator de segurança maior. O que eu posso fazer? Por exemplo, diminuir a inclinação do talude. Diminuir a inclinação beta do talude. Por que eu faria isso? Diminuindo a inclinação, deixando ele mais deitadinho assim, né? Eu estou diminuindo quem? O peso dessa zona. Diminuindo o peso, eu vou ter menos esforços que mobilizam a ruptura. E como a resistência do meu material é sempre fixa, se ela não for alterada, tá? Se o material não for alterado de nenhuma maneira, eu tenho a resistência fixa do meu solo, e quanto menores os esforços que carregam e mobilizam esse cisalhamento, maior o meu fator de segurança. Obviamente, então, se eu diminuir a altura do meu talude, meu fator de segurança aumenta também. Se eu, por exemplo, ao invés de fazer um talude inclinado, fizer um talude com escalonamentos, assim, né, com tipo os degraus, ao invés de fazer um talude reto, esses degraus vão diminuir parte do volume do meu talude. Ou seja, vão diminuir o meu peso, vão aumentar o meu fator de segurança. Poropressão. Se eu tiver um talude seco, ele está mais seguro do que se eu tiver um talude onde eu tenho um fluxo de água aqui. Por quê? Porque a poropressão, olha o que ela está fazendo aqui. Ó. Está empurrando a minha fatia
para cima. Está facilitando a ruptura, o movimento da minha fatia. Então, quanto menos água eu tiver no sistema, melhor. A gente já sabemos aqui, né, pelo todo o trato da geotecnia, que água é sempre um problema. Sempre tem água, ainda mais com pressão, é um problema aí para o nosso solo. E aqui não é diferente. Bom, o D aqui, ó, o que é esse D minúsculo? Esse D minúsculo é essa distância aqui, gente. Ó. Digamos que eu tenho um solo mais resistente aqui embaixo e um menos resistente aqui em cima. Se esse material é profundo, os círculos correm livres aqui, né? Ou seja, eles podem escolher romper no ponto mais adequado, que mobilize mais resistência. Se eu aproximo isso aqui, se eu diminuo esse talude, eu vou forçar esses círculos a passarem aqui pela rocha. Ou seja, eu vou aumentar o meu fator de segurança, porque esse material é muito mais resistente. Então, se eu botar aqui, eu vou forçar círculos menores, que por consequência vão diminuir o peso, vão ter mais resistência e meu fator de segurança vai aumentar. E por fim, né, quanto maior a minha sobrecarga no topo do talude, obviamente também que quanto menor esses esforços aqui que mobilizam maiores esforços de cisalhamento, melhor o meu fator de segurança. Então essas aqui são as indicações. A gente tratou um pouco na última aula sobre isso, mas só para relembrar quem influencia no fator de segurança dos nossos taludes. Bom, então o nosso primeiro método é o método de superfície de ruptura plana. Tá? É sabido, né, de diversos taludes rompidos aí ao longo da história do mundo, né, e da geotecnia, nós sabemos que os taludes, claro, tem casos específicos, não vou dizer que sempre, mas num solo homogêneo, lá provavelmente ele vai ter uma ruptura circular. Claro, se for rupturas em rochas, se forem, pode ter rupturas planares, pode ter no solo mole, né, pode ter translacional, tá? Mas geralmente nos casos mais clássicos da geotecnia, solo homogêneo, nós temos rupturas tipo circular, tá? Ou próximas de uma ruptura circular. Quanto mais verticalizado for esse meu talude, essa circunferência aí, que se aproxima de uma superfície circular, ela começa a ficar mais próxima de uma superfície plana, né? Então, quanto mais íngreme o talude, mais próximo, desculpa, do 90 graus, mais próximo de uma superfície plana tem. E claro, né, gente, vocês vão ver que esse método aqui de superfície de ruptura plana, ele simplifica muita coisa para nós. Então, para uma estimativa que não seja tão precisa, para tirar uma ideia do comportamento desse talude de forma mais rápida, eu posso usar esse método mais simplista. Depois, né, vendo que o fator de segurança está muito próximo da ruptura, já rompeu, eu parto aí para métodos mais sofisticados, correto? Então aqui, ó, essa metodologia de superfície plana, ela vai abordar uma análise bidimensional, tá? Um talude aí entrando no solo, eu vou trabalhar só com uma situação plana, tá? A minha superfície é plana, é uma reta, não é uma curva, é uma superfície circular ou esférica ou espiral, qualquer coisa parecida, é uma reta. E taludes homogêneos e íngremes com beta 90 graus ou com plano pré-existente de fraqueza também, se for uma situação de um material rochoso, de uma rocha com planos de clivagem que estão lá favorecendo a ruptura num plano, eu posso também utilizar esses métodos, né? Não é só na condição simples, eu posso ter condições de ruptura plana na situação que se apareça lá no campo, né? Então, vamos imaginar o seguinte, tá? Que nós temos essa superfície plana, tá, nesse talude. Então essa superfície vai formar um triângulo ABC, né? ABBD, triângulo aqui interno. E como nós vimos, um dos parâmetros importantes para nós descobrirmos é o peso desse talude que está querendo se movimentar. Bom, o peso vai ser dado pelo quê? Pela área
desse triângulo vezes o peso específico desse triângulo. Qual é a área desse triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Base, a altura, desculpa, AC e a base BD. Correto? Bom, quem é o meu AC? Então vamos partir para a trigonometria aqui, né? Meu AC, ele pode ser escrito como AB, essa linha, seno desse ângulo interno do triângulo. E esse ângulo interno é beta, que é a inclinação do meu talude, menos o alfa, que é a inclinação dessa superfície que eu estou analisando. Eu não sei ainda se é a crítica, né? Se é a superfície de ruptura. Eu estipulei uma primeira superfície plana aqui. Estou deduzindo se ela é ou não a crítica. Então, esse ângulo interno aqui vai ser beta menos alfa. Então, eu tenho AC seno deste ângulo, seno de beta menos alfa. Analisando aqui essa segunda equação, eu posso perceber o quê? Eu tenho essa altura H e tenho essa distância AB. Este ângulo aqui, ó, é o meu ângulo beta. Se eu fizer essa distância vezes os AB vezes o seno de beta, eu tenho o meu H, certo? Então, eu vou escrever aqui que o AB é igual, né, o AB seno de beta é igual a H, então o AB é igual a H por seno de beta. Por que eu vou fazer isso? Para justamente substituir aqui no meu AB o H seno de θ. Ficando então que o meu AC é H seno de beta menos alfa sobre seno de beta. Por que eu fiz toda essa, dizer assim, maracutaia trigonométrica aqui? Para ficar com essa equação do peso em função da altura do talude, que não vai mudar, é conhecida, é fixa, e as propriedades de inclinação desse talude, que é o beta e o alfa, o beta, ângulo do talude, e o alfa, que aí é a minha superfície do talude. Então, eu vou ter que o meu peso aqui, ó, substituindo por AC, ele vai ficar 1/2 de gama vezes H, seno de beta menos alfa, seno de beta vezes BD. Vou guardar o BD aqui porque eu vou usar no próximo slide. Bom, calculado o peso, vou então para uma segunda etapa, que é calcular uma outra relação de BD aqui para nós. Vamos pensar assim, ó. Daquele talude, eu fiquei aqui com esse meu triângulo de força aqui. Eu tenho força-peso, eu tenho minha força de resistência, eu chamei aqui de M, seria o meu esforço normal aqui com o meu ângulo de atrito e a minha coesão mobilizada. Eu considero nesse método que todo o atrito é mobilizado nesse plano de ruptura. E eu tenho a minha, então, o meu esforço de coesão mobilizado aqui, esse esforço normal de reação, né, já com essa inclinação aqui referente ao ângulo de atrito, e o esforço normal. Pela lei dos senos, eu posso dizer o quê? Que esse esforço vezes o seno do ângulo oposto, essa carga aqui, essa força, divididos pelo seno igual, de novo, né? A relação desta força com o seno do ângulo oposto é igual a essa força vezes a relação do seno do ângulo oposto. Então, eu vou dizer que meu CM, e repare aqui, ó, que é C maiúsculo. O CM maiúsculo dividido pelo seno de alfa menos φ é igual ao W pelo ângulo oposto, seno de 90 mais φ, ou seja, posso escrever também, né, pela equação trigonométrica, W cosseno de φ. Esse CM maiúsculo é uma força, mas nós sabemos que a coesão é uma tensão desses elementos. Resistência, elemento dado em tensão. Como é que eu transformo essa tensão que acontece ao longo de toda a superfície, porque essa resistência do solo,
vai acontecer ao longo de toda a superfície de ruptura, numa força. Eu vou multiplicar ela pela distância, pelo comprimento dessa superfície de ruptura marinha. Que é justamente quem? O meu BD. Tá? Então, a força referente à coesão do solo, a resistência de coesão do solo, Cm, é a tensão Cm vezes esse comprimento da superfície de ruptura. O nosso W, nós já definimos no slide anterior, que era 1 meio de γh, seno de beta menos vezes BD. Tá? Vejam que eu deixei o BD já de propósito, divididos por seno de beta. E vou igualar, então, este camarada aqui com este camarada aqui. E vou dizer o quê? Que o C maiúsculo vai virar C minúsculo BD, coesão que vocês medem lá no ensaio, o SU de vocês, ou intercepto coesivo, material de comportamento drenado, vezes o W, seno de alfa menos φ, cosseno de φ. Já está incorporando aqui. Essa parcela passou aqui para cima, eu tirei aqui da razão, com essa equação. Substituindo o W por essa equação aqui de cima, eu vou ficar, então, com essa relação de 1 meio de H de seno de φ vezes seno de alfa menos φ, divididos por seno de beta vezes cosseno de φ. Tá? Eu tinha BD aqui multiplicando, passou para lá dividindo aqui, cortou. Tá? Desculpem aqui. Ficou remanescente no slide, mas esse, né, que eu tenho CMBD igual a W. Quando eu passo o BD para lá dividindo, ele vai dividir essa parcela que vem aqui do peso, nós vamos cortar essa parte aqui, ficando só com este miolo. O BD aqui está errado. Com isso, eu vou ficar com o Cm, que representa essa equação. E vou fazer a seguinte transformação. Eu vou pegar o valor da coesão, o valor do γ e do H, e vou dividir. Vou ficar com essa expressão Cm γh, igual a essa equação simpática aqui, cheio de ângulos, né? Mas se vocês observarem esses ângulos, são todos ângulos referentes a propriedades características do talude. O ângulo beta é a inclinação do talude, o φ é uma propriedade do solo, e o alfa é o plano de ruptura, a inclinação desse plano de ruptura que eu estou procurando. Eu estou querendo saber qual é o ângulo crítico, qual é a superfície crítica de ruptura. Eu posso ter várias superfícies aqui. Uma delas é a crítica. Uma delas vai mobilizar o meu menor fator de segurança. E é isso que eu estou procurando. Mas o importante que fica daqui, ó, esta razão de Cm∠H é conhecida como número de estabilidade. O que é o número de estabilidade? É um número que todos os autores que procuraram fazer métodos procuram este número. Este número vai ser comparado com o que se tem no campo para se descobrir, então, qual é o fator de segurança. Então, ele é um facilitador, né? Os engenheiros gostam muito de tabela, de ábacos, né? Coisas simples. O número de estabilidade é isso. São números, são valores que, agrupados, tá? A equação toda, essa equação de seno de beta de alfa para calcular é muito difícil. Então, esse número foi tabelado em função desses parâmetros para nós descobrirmos qual é esse número de estabilidade. Ou seja, ele vai representar a capacidade do solo de resistir com a coesão, tá? Ou melhor dizendo, né? Com esta altura, com este gama, com essa inclinação, com este alfa, qual seria a coesão necessária para esse material estar estável, não atingir a ruptura. Então ele vai te dar um número de estabilidade em função deste talude. Eu vou tentar melhorar um pouco esse número aqui no próximo slide. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, eu não sei quem é a superfície crítica. Estou procurando ela. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar vários alfas aqui. Vários alfas, até descobrir qual é o pior. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Tem um gráfico que eu vou de φ até beta. O φ seria
talude, digamos assim, a superfície de ruptura mais inclinada possível. Um ângulo de inclinação igual ao ângulo de atrito do solo. Essa superfície mais abaulada aqui. Eu vou calcular o peso, vou calcular esse número aqui de estabilidade em função dessa superfície, utilizando a nossa equação anterior aqui, né? E vou encontrar um valor de número de estabilidade. Vou pegar um segundo plano, alfa2 aqui. Com alfa2 vou calcular o número de estabilidade. Vou pegar uma outra superfície, alfa3, e vou achar outro valor aí de o alfa3 está aqui. Vou achar um outro valor de número de estabilidade e, por fim, vou calcular uma superfície de ruptura sendo o próprio talude, vou achar um outro valor aqui, 0, e vou calcular a crítica. Vou achar a crítica. Por quê? À medida que eu vou mudando o ângulo do plano, eu vou encontrando diferentes valores de número de estabilidade. Eu vou ter essa curva aqui variando de um plano alfa igual a φ e de um plano alfa igual a beta, eu vou ter essa condição. E eu vou ter lá um número máximo, o maior número possível referente à estabilidade. Então, o que eu estou fazendo, na verdade, pegando esse número máximo? Eu estou derivando a expressão anterior e igualando ela a zero. Essa expressão geral aqui, para qualquer alfa, eu estou derivando ela e igualando a zero para encontrar quem? O alfa crítico. Este ponto crítico aqui, referente ao plano que me dá a situação mais crítica da talude. Então, fazendo essa equação, eu tenho que o alfa crítico vai ser um valor de beta mais φ dividido por 2. Colocando de volta na equação, o meu número de estabilidade se transforma nisso aqui. 1 menos cosseno de beta menos φ, 4 seno de beta vezes cosseno de φ. Ou seja, não preciso mais procurar qual é o pior ângulo. Está aqui o pior ângulo. Está incluído aqui na estabilidade. Eu só preciso dizer qual é o ângulo do meu talude, qual é o ângulo de atrito dele, e eu já consigo descobrir, então, qual é o meu número de estabilidade. E o que eu faço com esse número de estabilidade? Bom, como eu falei para vocês, né, se eu considerar aqui que o meu atrito é totalmente mobilizado, a ruptura, o ângulo de atrito mobilizado é igual ao ângulo de atrito do solo, eu vou dizer então que eu estou comparando como resistência do solo, tá? A coesão ou a resistência aos elementos disponíveis do solo é a coesão. Ela vai ser mobilizada mais ou menos dependendo dos esforços gerados. Mas eu tenho um valor máximo. O solo suporta o meu CM ali. A coesão do solo é essa. E tem a coesão que o material tem em campo. É isso que eu vou confrontar, esses dois esforços. Eu posso dizer, então, que eu tenho um número de estabilidade do campo, lá que eu estou fazendo. O solo tem uma coesão, tem um talude, tem um H e tem um talude. Tem um número. E eu vou comparar com o número de estabilidade que deveria ter para não romper, que é dado, este aqui, ó, é dado por essa equação. Então percebam, né, que o que me diz o Kuhlmann aqui? Ó? Se eu tenho um talude beta com ângulo φ, ele tem que ter um número de estabilidade x. Aí vocês vão ver assim, o que eu tenho em campo? Y. Vou comparar. E o fator de segurança é isso. A comparação do que vocês têm disponível, né, o que deveria ter para não romper e o que se tem no campo. E aí vai sair o fator de segurança. Então, meus caros, esse número de estabilidade ele é muito utilizado em muitos métodos. Grande parte dos autores que apresentam métodos trabalham com um número de estabilidade. Então, uns mais simplistas têm apenas um ábaco, lá que vocês conseguem fazer tudo. Outros têm vários ábacos, onde são incluídas diferentes situações, né? Essa camada de material resistente mais próxima, ou às vezes a aplicação do nível d'água no solo parcial, ou solo saturado, ou variação do ângulo de atrito, com variação de outras propriedades do talude. Então, tem
cada método busca se formar um ábaco, está procurando este número de estabilidade para ser comparado com a condição de campo. Então, a gente precisa ouvir muito agora, ao longo da videoaula, eu falando sobre o nosso bendito número de estabilidade. Vamos fazer um exemplo aqui para nós fixarmos esses conceitos de número de estabilidade. Então, vamos pensar em um talude com um corte de 1 para 1, ou seja, na sua altura igual ao comprimento do talude. Então, o talude tem 3 metros de altura, ele vai ter 3 metros de comprimento. Eu quero saber qual é a altura que, com essa inclinação, eu posso fazer com que esse talude tenha aí um fator de segurança de 2. Tá? Seu gama é 18 e a equação que governa a resistência desse solo é dado por essa aqui. Né? A tensão exaliante, a resistência de isolamento do solo, melhor dizendo, é 20 mais tensão normal tangente 25. Nós sabemos que essa é a parcela coesiva do solo e esse é o ângulo de atrito do meu material. Vou pegar lá, né, o conceito de fator de segurança. Ele vai ser dado em função da coesão do meu solo γH. Então, isso é o que eu tenho aqui proposto na condição de campo. E esse aqui é o meu número de estabilidade, proposto ali pelo Kuhlmann, considerando a superfície plana de ruptura. Então, se eu pegar e multiplicar esta parcela por essa parcela, né, eu vou ficar com Cm multiplicando essa parte de baixo da razão e o γH multiplicando essa aqui. O H, como vai ficar aqui embaixo, ele passa para o outro lado, que é ele que eu estou procurando. Então, eu fico com 4 seno de beta cosseno de φ, vezes a minha coesão, e embaixo 2 γH, que o H, no caso, passou para cá, né? Vezes 1 cosseno de beta menos. O meu H, então, vamos substituir os valores que eu preciso, né? 20 está aqui no lugar da coesão, que eu tive a equação de resistência do solo. O beta, como o meu talude é 1 para 1, 1 para 1 é 45 graus, a inclinação do talude. E o meu cosseno de 25 vem aqui do ângulo de atrito. Então, 2 é o meu fator de segurança, que estava aqui e passou para baixo, né? O 18 é o gama, e aqui o cosseno de beta menos φ, 45 menos 25. Então, para essa condição, com essa resistência, para essa inclinação, considerando um fator de segurança igual a 2 para o meu solo, ou seja, a capacidade de não romper é 2 vezes a tensão mobilizada pelos esforços do solo, eu posso aí ter um talude, uma escavação de até 8 metros e 64, que é uma escavação bem alta, né? Então, isso para dar um exemplo para você de como utilizar esse número de estabilidade aqui usando o método de Kuhlmann. Bom, é útil também aqui no método de Kuhlmann o caso do talude vertical. Como eu falei para vocês, esse método é muito adequado quando os taludes são mais verticalizados, né? Claro que para eu fazer um talude vertical desse jeito, o material tem que ser coesivo. Se não for, né, se for só areia, por exemplo, não vai conseguir se manter nesse ângulo aqui. Mas quando o talude é 90 graus, o meu beta é 90 graus. Ele já é definido, não vou precisar ficar variando o beta, né? Então, aquele meu alfa crítico, quando eu substituo beta 45, o alfa vira 45 mais φ sobre 2. Se eu pegar o meu número de estabilidade que eu tinha e substituir esses 90 graus, eu fico com o meu número de estabilidade, ele é só 1 menos seno φ, 4 cosseno de φ. Brincando aqui com essa trigonometria, como nós vimos abaixo aqui, né, toda essa transformação trigonométrica, eu vou chegar que o meu número de estabilidade ele é 1/4 de 1 raiz de 1 menos seno φ mais seno φ. Isso aqui, gente, provavelmente você não deve lembrar, mas para quem está com uma parte de empuxo mais fresca na cabeça, esse é o nosso KA. A gente calcula empuxo aqui. Então, o KA está aqui, 1 menos seno φ mais seno φ. Então, eu posso escrever que o meu número de estabilidade de um talude vertical é 1/4 de KA. Se eu pegar aqui a situação do solo e colocar aqui, ó, coesão vezes γH, solo qualquer,
comparar com o número de estabilidade 1/4 raiz de capa A, na situação vertical, eu posso chegar na altura crítica que eu posso escavar um talude vertical. Que vai ser, então, 4 vezes C vezes gama raiz de capa A. Então, essa é a equação simplista, né? Capa A, aqui eu só preciso do ângulo de atrito, da coesão do solo, eu consigo estimar a altura crítica de um talude vertical. E se eu olhar mais a fundo, 4C gama, 2C dividido por gama raiz de capa A, é o nosso Z de trincas. Lembram do Z de trincas, quando eu tenho um solo coesivo, aquela parcela de tração que gera gretas de tração lá no topo do solo e tem uma profundidade de trincas? Então, descobri aqui que, para um talude vertical, eu posso escavar 2 vezes a profundidade das trincas. 2 vezes o Z de trinca. Uma outra informação interessante, bem fácil aqui, né, de nós estimarmos a altura de um talude vertical, né, ou um talude inclinado, como vimos nos slides anteriores.